Bem-vindos a mais uma aula Let's Talk Portuguese with João. Na aula de hoje vamos falar aqui como indicar direções. We are going to talk about directions, ok? Vamos aprender como nos orientarmos, pedirmos uma informação. Onde fica o Pingo Doce? Como é que eu vou para os Correios? Ok. Pois bem, meus caros, vamos começar aqui por fazer um pequeno diálogo. Ok? Boa tarde. Boa tarde. Posso ajudar? Sim, preciso de saber onde fica os Correios. Os Correios fica na Avenida Francisco Sá Carneiro. Como é que eu vou para lá? Vamos repetir. Como é que eu vou para lá? Vai em frente por esta avenida. Os Correios fica à direita. Ok. Vamos então aqui tentar compreender este diálogo. Boa tarde. Posso ajudar? Good afternoon. Can I help you? Posso ajudar. O verbo poder. I can. Eu posso. Sim, preciso de saber onde fica os Correios. Sure, yes. I need to know o verbo saber. O verbo to know where is the post office. The post office. Os Correios. Ok. Nós utilizamos aqui o verbo ficar para localizações. Onde ficam os Correios? Where is the post office? Onde fica o continente? Supermercado. Where is the continent? The supermarket. Onde fica a estação dos comboios? Where is the train station? Como vou para lá? Como eu vou para lá. How I go to there. O verbo ir. Eu vou. Vamos então aqui. Só um bocadinho. Vamos então aqui conjugar o verbo ir. O verbo ir, to go. Vamos conjugar juntos aqui nós, nesta pequena mini aula, o verbo ir. É importante. Eu vou. Tu vais. Ela vai. Nós vamos. Elas vão. O senhor ou os senhores ou as senhoras vão. Vamos agora tentar conjugar aqui entre nós, vamos dizer, conjugar aqui o verbo ir, mas no passado, in the past simple, pretérito perfeito. Eu fui, it means I went. Tu foste, it means you went. Ele, ela, o senhor, a senhora foi. Nós fomos, we went. Eles, elas, os senhores ou as senhoras foram. Ora, muito bem. Quando nós abordamos esta temática das direções, há palavras e verbos importantes que nós temos aqui que saber. Como, por exemplo, e quem vai fazer o exame CIPO é muito, muito importante, porque este é um exercício que sai no exame CIPO. Vocês têm que descrever um caminho, é importante. Há verbos importantes. Um deles já o fizemos, que é o verbo ir. O verbo virar. Virar. To turn. Virar à direita. To turn on the right. Virar à esquerda. To turn on the left. O verbo seguir. To follow. To
follow. Seguir em frente. Seguir, to follow, straight on. Ou dizemos ir em frente. Go straight on. Temos aqui também o verbo atravessar. Atravessar. To cross. To cross the street. Atravessar a rua. Eu atravesso a rua. I cross the street. Virar, como já o disse, virar na segunda rua à direita. Let's repeat with me. Virar na segunda rua à direita. To turn on the second street on the right. Ou virar na primeira à esquerda. I'm going to repeat. Virar na primeira à esquerda. To turn on the first on the left. Virar na primeira à esquerda. Deixa-me beber, porque hoje está um calor enorme em Barcelos. Então, se eu fizer esta pergunta, como é que eu vou para o aeroporto? Como é que eu vou para o aeroporto? How can I go to the airport? Eu digo, vá sempre em frente. Vá sempre em frente. Uso o verbo ir. Go straight on. Depois, vir à direita. Depois, after, turn on the right. O aeroporto fica à esquerda. The airport is on the left. Aqui o verbo ficar é traduzido como o verbo to be. Portanto, com esta aula, tentem compreender muito bem isto. Ir até. Ir até ao fim da rua. Go to at the bottom the street. Passar por. Pass by. Passar pelo Pingo Doce. Pass by Pingo Doce, do supermarket. Vamos então aqui fazer um segundo diálogo. Vamos imaginar aqui um segundo diálogo. E repitam em casa várias vezes este diálogo. Importante. Bom dia. Precisam de ajuda? Bom dia. Como podemos ir para a casa Garden? Sobem a Rua Santo António. A casa fica em frente. E como vou para o Sofitel? E como vou para o Sofitel? Descem a Rua Botelho e vira à direita. Bom, aqui dois verbos que eu utilizei. O verbo subir, go up, se olharem pelo meu movimento das minhas mãos, go up, subir. E o verbo descer, go down, o verbo descer. Vamos aqui então conjugar estes dois verbozinhos aqui, nesta aula. Eu subo, I go up. Tu sobes. O senhor, a senhora, ele ou ela sobe. Nós subimos. Vocês, eles ou elas sobem. E por fim, vamos conjugar aqui o verbo descer. Ok? Eu desço. Tu desces. O senhor, a senhora, ele ou ela desce. Nós descemos. Vocês, eles ou elas descem. Bem, eu vou-vos deixar aqui uma pequena tarefa. Uma pequena tarefa para tentarem fazer em casa. Tentem descrever. Vocês estão em casa e
tentem descrever o caminho desde a vossa casa até ir ao Pingo Doce, às compras. Qual é a direção até ao Pingo Doce? Tentem fazer esse exercício. Como é que eu vou para o Pingo Doce? E tentem fazê-lo em português. Ou, por exemplo, como é que eu vou para a central de caminhonagem? Onde quer que vocês estejam, por exemplo. Ok? E prestem atenção muito bem aos verbos principais para as direções. O verbo ir em frente, ir por esta rua, ir por esta avenida, ir por esta estrada. O verbo virar à esquerda, virar à direita, virar na primeira, it means the first, virar à segunda, the second, atravessar, o verbo atravessar, to cross, atravessar a rua, atravessar a passadeira, the zebra, atravessar a ponte, the bridge. Subir a rua, descer a rua, ok? Meus caros, mais um bocadinho. Pratiquem em casa este pequeno exercício e tentem fazê-lo. É muito simples. Basta vocês pensarem como ter o vosso raciocínio a nível cognitivo, pensarem como é que eu vou para os correios e falarem, expressarem, verbalizarem em português, começarem a verbalizar. Ok? Pratiquem em casa e vemos numa próxima no Let's Talk Portuguese com a Joana. Até breve!